Boa noite. Já estamos no som já? Não? Vamos ficar de pé para uma oração. Preparando o nosso coração para essa noite, esse momento, onde a gente possa não só aprender, né, o momento da aprendizagem, mas compartilhar também desse bem, também do nosso coração, para a realidade que a igreja nos proporciona. E a proposta nossa sempre é a beleza da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos claramente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e nós sempre a sua consolação, por Cristo mesmo nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos sentar? Então, novamente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Está chegando agora também. Para quem não me conhece, né, sou o Padre da Amor, sou sacerdote diocesano aqui da Diocese de Belém, e atualmente estou também, né, nessa missão de assessorar a pastoral familiar no Regional Norte 2, CNDP. Então, é uma proposta nossa de ter algumas palestras em defesa da vida. Tá? Então, nós já criamos, na verdade, uma rede colaborativa de defesa da vida, que deve fazer parte, pode fazer parte também, né, da verdade. E, inicialmente, a gente está fazendo, resolveu fazer, junto, né, uma série de palestras, uma palestra por mês, com o tema da defesa da vida, tá? Temas voltados para a defesa da vida. E aí, começamos com essa, teremos as outras datas de divulgar depois, tá? Os outros três seguintes. Também, paralelo a isso, o mesmo grupo se propôs a fazermos uma missa, né? Uma missa voltada também para o desejo da vida. E ela acontecerá também, qual domingo, não lembro agora? Próximo é 6 de abril. 6 de abril. 6 de abril, primeiro, né? Lá na igreja, na Casa da Juventude, a igreja São João Paulo II, que fica na Mauro do Chile, tá? Na missa das 10 horas. Então, se a gente estabeleceu lá o local, e é mais para cá, para Belém, é mais central, fica mais fácil o acesso para a maioria, tá? Então, essa é a proposta. E hoje, iniciando essa nossa série de palestras, vou abrir hoje, tocando nesse assunto, falar sobre bioética, ou melhor, a bioética personalista. Tá? A gente vai ver o que é isso, como elas, que a gente, como se aplica a bioética também dia a dia na sociedade igual nós estamos vivendo. Tá? Então, essa é nosso tema nesta noite, fundamentos da bioética personalista. Qual é a relevância de falarmos sobre um tema desses? Primeiro, o debate bioético é mais relevante do que nunca, devido ao avanço acelerado da ciência e da tecnologia, que traz novas possibilidades, mas também desafios morais complexos. A gente vai falar depois de história da bioética tem a ver com isso aqui, tá? Por quê? Que com o avanço tecnológico, o avanço da ciência, surgem novos paradigmas, surgem novas questões éticas, tá? Então, quando fala em bioética, a gente vai tocar nesses assuntos relativos à ética. E esse debate é fundamental para garantir que os avanços científicos e tecnológicos respeitem a dignidade dos direitos humanos. Eles nos ajudam a equilibrar a inovação e ética
Ele nos ajuda a lidar com a soviética como bem uma sociedade mais justa e responsável. Tá? Então, essa é a relevância do tema. Nós precisamos trazer esse debate de acordo com o nosso posicionamento ético, especialmente o posicionamento cristão. Para nós aqui de Vale, a ética cristã está em jogo é isso. Como é que a gente vai lidar com certas situações que cada vez mais estão sendo comuns na sociedade? O objetivo da palestra, o objetivo principal, por geral, é compreender a bioética, suas correntes principais e aprofundar-se na bioética personalista. Na verdade, não vai ser bem um aprofundamento, mas a gente vai ter uma visão mais por geral da bioética personalista. Esse tema bioética a gente pode gastar muitas horas, né? Geralmente eu também leciono essa matéria na faculdade católica, né? Então, antes de ser faculdade, um título onde formava, onde forma os seminaristas aqui no Regional Norte 2. E já há muitos anos eu lecionei essa matéria. Tá? Antes de parar, né? Eu parei, eu estou ausente 5 anos já. Eu lecionei por 6 anos essa matéria, tá? E a gente, quando na sala de aula, a gente tem essa oportunidade, né, de ir nos detalhes, falar mais, gastar mais tempo, né? Aqui não se trata disso, só uma palestra, então a gente não vai começar a aprofundar tanto assim. Os objetivos secundários são esclarecer o conceito de bioética, a sua importância na sociedade atual, mostrar algumas noções de bioética e qual as suas características, e conhecer a bioética personalista, seus princípios, importância e algumas aplicações que se fazem desse modelo de bioética. Vamos lá pelo conceito de origem. Quem aqui sabe, eu já vou falar o que é bioética, levanta a mão. Sabe ou ouviu falar? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, todo mundo vai ter que sair daqui hoje expert, tá? Não, expert com certeza não, mas tendo uma noção, com certeza vocês sairão, tá? Seja bem-vindo, doutor Ivani. Seja bem-vindo, doutor Ivani. Boa noite. Então, vamos lá. O conceito. O termo vem das palavras, né, gregas bio e ethos, né, que significa vida, e ethos seria o lugar, né? A gente traduz como ética, né? Ou seria uma ética da vida, né? Se a gente traduzir ao pé da letra. O conceito de é mais amplo. Um estudo teórico prático, interdisciplinar, o objetivo é responder a desafios morais, a aplicação da tecnologia, traz o desenvolvimento da vida, da saúde e do meio ambiente. Tá? Então, veja, a gente não está falando de ciência, não é uma ciência. A bioética é uma ciência nova, não é uma ciência. É um estudo, tá? Que ele fala que é interdisciplinar, ou seja, ele dialoga com várias disciplinas, com as várias ciências, tá? Para quê? Para responder a certos desafios morais que a tecnologia, a ciência, o avanço tecnológico vai trazer, tá? Então, é uma forma da gente debater esses problemas do ponto de vista ético, tá? Tá certo, tem gente que considera, não considera, certo? De uma forma bem breve, o conceito seria o estudo da moralidade da conduta humana no campo da ciência da vida. Tá? Então, outros conceitos já bem mais simplificados do que seria a bioética. E onde foi que surgiu a bioética? Né? Onde e quando? Ela surgiu, ela é uma reflexão nova, se poder dizer, né, que ela é nova, porque tem algumas décadas só, algumas não, já tem uns 50 anos já, né? Por aí, tá? Mas ainda é novo, né? Em relação às outras ciências, às outras conhecimentos, ainda é novo. E ela nasceu nos Estados Unidos, na década de 70, tá? Quem foi o idealizador
Esse pesquisador era um urologista chamado Van Rensselaer Potter, né? É o parente do Harry Potter, né? Tá? É brincadeira. Mas ele foi um pesquisador que trouxe esse debate. Na verdade, ele, em 71, escreveu um livro chamado Bioethics Bridge the Future. Bioética, Pontos para o Futuro. Tá? E foi aí que ele cunhou essa linguagem, essa palavra. Ele criou essa palavra, bioética. E lá ele vai explicar o porquê de ter criado essa palavra. Ele, quando escreveu esse livro, estava preocupado com o progresso técnico e científico. Por quê? Porque ele viu que esse progresso, como até hoje é assim, tá? Ele traz melhores condições de vida, mas também traz problemas para a humanidade. Sempre foi assim. O avanço tecnológico tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, né? Então, essa que é a problemática que está envolvida aí, tá? Até hoje mesmo, né, a gente tem aí, estamos vivendo um mundo cada vez mais tecnológico. A tecnologia tem avançado muito rápido. Traz ajuda, mas também atrapalha um bocado, né? Tem seus contras também, né? E depois desse livro, de ser formulada, esse conceito de bioética, veio outro pesquisador, né, André Hellers, que ele introduziu esse termo e esse estudo no meio universitário. Né? Então, ele estruturou a bioética como uma disciplina, isso lá nos Estados Unidos. Tá, gente? Aí tem outros desdobramentos aí que não vale a pena de colocar aqui, mas só para a gente entender como foi que surgiu, né, a bioética e quando foi que ela surgiu. Então, na década de 70, 70, 70. Esse aqui é o livro original, né? Esse aqui é o Potter, né? Esse aqui é o livro original, que é lançado em 71, e tem algumas traduções em português também, né? Essa aqui é uma tradução da edição de Loyola, tá? Bioética para o futuro, tá? Quais as áreas que contribuíram para a formação da bioética? Como foi que o Potter, né, não posso falar, ele se preocupou, que foi que deu esse start nele, né? Foram isso aqui, gente. Três pontos principais. Primeiro, experimentação dos seres humanos, uso de alta tecnologia na prática médica e uso social da medicina. Quando a gente fala em experimentação com seres humanos, tem um período aqui da nossa história recente e foi muito forte isso. Onde foi isso? Durante a Segunda Guerra Mundial. O nazismo especial, né, usou e abusou de experimentação com os seres humanos. Né? Então, os médicos nazistas fizeram horrores. Fizeram todos os testes possíveis que tinham que fazer, mataram um monte de gente, porque para eles não importava a vida das pessoas, das cobaias, né? Então, ali foi o que despertou. Não que isso já não tinha sido feito antes na história, já. Mas foi a partir daí que a coisa ficou mais séria. Tá? E também tem uma história, né, nos Estados Unidos mesmo, né, porque o Potter ele é americano e ele se preocupou porque houveram alguns alunos também nos Estados Unidos. Tem pelo menos três grandes casos, né, norte-americanos. Um na década de 60, outro na década de 70, e um mais anterior foi lá para início da década de 30. Esse na década de 30 foi o mais absurdo, ele durou 40 anos, que foi uma experimentação que fizeram numa cidadezinha no estado do Alabama, com negro, com população negra. Você lembra que os Estados Unidos teve muito tempo essa questão do racismo. Até na década de 60, 70, o racismo era muito, existia aquela apartheid mesmo, né? Locais de segregação de negro, branco, isso foi tudo. E nesse período de 30 até 40 anos depois, quando houve esse experimento, então, o negro realmente não tinha um espaço definido ainda na sociedade americana. E aí resolveram fazer um experimento, às escondidas, com a população negra. Eles viram que havia
uma grande incidência da sífilis, né, da doença, entre uma comunidade negra. E aí eles resolveram fazer um experimento. Já se tinha produzido a penicilina na época, tá, que era o tratamento contra a sífilis. E eles resolveram então fazer o seguinte: vamos ver como a sífilis se comporta, né, nessa população. Eles pegaram um grupo lá, deram, trataram com medicamento, e o outro com placebo, né? Sabe o que é placebo? É um falso medicamento. A pessoa toma achando que está tomando um remédio e não está tomando nada, né? Então eles usaram, né, muito negro como cobaia. Acho que foram mais de 600, né, que foram vítimas dessa história aí. E muitos anos depois foi descoberto que tinham feito essa experimentação com essa população, né, e foi um escândalo, né, nos Estados Unidos. Na época, quando estourou a mesma coisa, o presidente era Bill Clinton, né? E Bill Clinton teve que fazer uma sessão extraordinária no Congresso americano para pedir desculpa em público, né, para todas as vítimas daquela experimentação. Não foi uma obra do governo, mas, enfim, o governo teve que arcar com as consequências, né? E aí, só um exemplo, né, dessa experimentação. Também aí surgiram outros problemas, com o avanço da tecnologia, com as máquinas, né? Por exemplo, hoje, se eu lembro que uma UTI está cheia de maquinário, né, que sustenta a vida do paciente. Então, quando começaram a se desenvolver todas essas tecnologias, nós trouxe outro dilema. Até onde prolongar a vida do paciente? Né? O que é eficaz, o que não é? O que é ético fazer, o que não é? Então, começaram a trazer problemas. E também a medicina. A medicina foi evoluindo, foi evoluindo. E como essa medicina ela pode ser socializada, ou seja, como ela pode ser justa e equitativa para todo mundo. Que, no fundo, se vocês pararem para pensar, existe tanta tecnologia já na medicina que a gente nem tem conhecimento. Porém, uma pequena parcela da população mundial que tem dinheiro consegue acessar isso. A maioria não tem como acessar, né? Então veja que ainda tem barreiras de serem vencidas. Característica da bioética. A bioética não está restrita às ciências da saúde, tá? Não é só isso. Desde que nasceu, ela quer olhar para a vida, para todas as áreas do conhecimento, de uma forma sempre tem implicação sobre a vida. Então, todas as áreas de conhecimento, elas têm alguma implicação sobre a vida? Sim, porque todas as áreas de conhecimento envolvem o ser humano praticamente, né? Então, por exemplo, dentro da ProEd sempre a gente busca profissionais, não só da área da saúde. A área de saúde é mais que a gente mais acessa, mas enfim, profissionais que também tenham esse contato com o ser humano, tá? Então a igreja está envolvida nisso, tem profissionais do meio jurídico, sim, né? E tantos outros que a gente pode ter agregar. Então, não está restrito a essa ou aquela profissão, a aquela área de conhecimento, não. Como eu falei, é um estudo interdisciplinar, envolver o maior número de pessoas para dialogar, né, sobre questões éticas. E ela tem então uma proposta interdisciplinar, é o que eu falei para vocês aqui agora. Principais correntes filosóficas de bioética. A gente vai falar assim, rapidamente sobre as principais, tem várias, tá? Porque quando a gente fala em bioética, não existe só uma linha de pensamento, tá? Já bota isso na cabeça de vocês. Eu vou apresentar aqui aquele que mais está alinhado com a filosofia cristã, né? Com a nossa ideia cristã. Mas existem outros que não tem nada a ver, tá? Então eu vou mostrar alguns dos principais para que a gente tenha uma noção de como quais as linhas principais que a gente chama de modelos, né, bioéticos. Compra o tempo aí, tá? Senão, eu vou embora. Vamos lá. Quais são esses principais linhas, os principais modelos? Aqui a gente pode colocar alguns, tá, Coloquei 6. E vou falar um pouquinho de cada um.
Em termos da bioética, principialista, utilitarista, liberal, subjetiva, sociobiológica, secular ou contra-dualista e a chamada personalista, que é o que a gente vai abordar principalmente. Tá? Vamos lá. A bioética principialista, ela nasceu nos Estados Unidos, tá? Com esses dois camaradas aqui, o Tom Duchamp e o James Gilbert, em 70 também. Ela tem o mesmo propósito, né? Assim como o Potter entendeu que havia abusos, né, por parte da ciência, da tecnologia, a preocupação deles era a mesma, tá? E aí eles estabeleceram alguns princípios, tá? Esse princípio chamava autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Depois, quem quiser, posso passar esse material. Mas, basicamente, né, esses princípios, eles foram estipulados a partir do relatório, quando eles fizeram esse levantamento de todos esses abusos que eu falei para vocês, pesquisa dos seres humanos, fizeram um relatório, o chamado relatório Meu Bom. E daí, daquele relatório, esses dois carinhas aqui, eles instituíram, então, alguns princípios a serem seguidos, né? Para que não houvesse mais, para se evitar esse tipo de abusos que aconteceram nos Estados Unidos. Tá? Então, só para te ter uma ideia. Tem uma chamada bioética utilitarista, que é outra filosofia. Ó, o principal objetivo dessa filosofia é maximizar o bem-estar, minimizar o sofrimento do maior número de pessoas possível. Aí você chega, mas isso é bacana. Entre aspas, tá? Porque é o pensamento da sociedade atual, né? Vamos facilitar o máximo possível as pessoas, bem-estar e nada de sofrimento. O problema é esse, né? Por quê? Porque nesse tipo de pensamento a gente vai priorizar a utilidade do indivíduo para a sociedade. Quando ele começa a dar problema, ele não serve. Então tem que ser descartado. Tá? E aí o que acontece? A eutanásia é uma coisa moralmente aceitável. Por isso que hoje muita gente, nos estados mais desenvolvidos, nos países mais desenvolvidos, como a Europa, a eutanásia é uma coisa muito comum. Por quê? Por causa desse tipo de pensamento utilitarista. Ou seja, a pessoa só vale, né, quando ela produz alguma coisa. E, por incrível que pareça, esse mesmo pensamento está sendo disseminado já na nossa sociedade, né? Dessa coisa utilitária. O idoso não vai ter mais valor, né? E, enfim, as pessoas com mobilidade não têm valor, as pessoas doentes, né, terminais não têm valor. Então, por isso, vai se abrindo leques para estas coisas acontecerem, né? Eutanásia, aborto e assim por diante. A bioética liberal subjetiva, ela também tem algumas características, tá? Possui uma autonomia absoluta, ou seja, o indivíduo ele decide sobre a sua vida, seu corpo, né, sobre sua saúde, e também respeita a diversidade de valores e crenças, não tem uma visão ética única, ou seja, existe uma pluralidade de moral. Quem faz a sua moral é você. Você que escolhe, você que sabe o que é bom para a sua vida, então você que escolhe. As decisões médicas e bioéticas devem ser feitas pelo próprio paciente. Então, se o paciente ele está naquela doença terrível, está sofrendo muito, ele diz, olha, tira a minha vida, ele tem autonomia. É isso muito que está acontecendo também, né, nos países desenvolvidos, tá? Então, o aborto, dessa visão, é o direito da mulher. E vai ser defendido, né? Porque ele está tendo autonomia sobre o corpo, sobre sua própria vida. A eutanásia, se for assistido, também é uma coisa normal, porque o paciente deve decidir sobre sua própria morte, né? Em situações de sofrimento extremo, que eu falei para vocês, né? Ela está sofrendo extremamente, se ela achar que ela tem direito dela vida, então é direito dela, essa é a moral dela. Vamos respeitar. É assim que as pessoas encaram. E a bioética sociológica? Ela vai já buscar, sociobiológica, perdão. Ela vai buscar uma
um comportamento ético, moral, a partir da teologia da evolução, né? Essa moralidade tem uma parte teológica, onde as decisões éticas devem levar em conta a sobrevivência da espécie, a adaptação ao meio ambiente. Ou seja, o critério ético desse tipo de pensamento é a preservação e o bem-estar da humanidade como um todo. Qual o problema disso, gente? O problema é que é uma visão muito liberal que vai permitir qualquer tipo de pesquisa. Não, é para ajudar o ser humano, então pode. Entendeu? Qualquer coisa que vá ajudar, por exemplo, clonagem, melhoramento genético. Muita gente concorda com isso aqui, viu? Tem muita gente que concorda com isso aqui. Controle populacional, se tiver que fazer uma redução da população, que faz, no bem da humanidade, entendeu? Então, esse tipo de pensamento, ele foca, digamos assim, na evolução da humanidade, mas ele também é muito liberal. Tem a bioética secular ou contratualista. Aqui também tem outra pegadinha, né? Elas fazem princípios racionais, científicos e filosóficos. Isso aqui tem a prioridade, tá? Para tomar decisões. Então, tem que usar a ciência, a razão, a filosofia para decidir as coisas, tá? Sobre questões de vida, saúde, biotecnologia. E ela ignora praticamente essa resolução. Não interessa para ela, interessa sim, a ciência, a razão, né? Algum tipo de linha filosófica. E aí, ela busca o respeito da liberdade individual e a dignidade humana. Só que essa liberdade individual recai naquele mesmo problema, né? O indivíduo ele decide o que é melhor para ele. Tá? Ele vai decidir o que é melhor para ele. Mas se o cara não está em boas condições, né? Psíquicas, ele tem condições de decidir o que é bom para ele? Realmente não. Tá? E esse conceito de dignidade também é muito relativo. Por exemplo, o aborto ele vai sempre ser uma decisão baseada na autonomia da mulher. A eutanásia e o suicídio assistido também. As mulheres escolhem o paciente, tá? Novamente, aquela mesma casada em extremo sofrimento, ele vai decidir. Então, visto deu uma pincelada aqui, desses, alguns, né, dessas linhas bioéticas, a gente vai falar sobre a bioética personalista, que é a proposta dessa nossa palestra. A origem dela surgiu, novamente, como uma resposta às correntes bioéticas predominantes, especialmente ao principialismo e ao utilitarismo, que muitas vezes priorizam autonomia e consequências sobre a dignidade intrínseca da pessoa humana. Lembra que eu falei, o principialismo ele nasceu lá nos Estados Unidos também, a mesma preocupação, né, de potências, abusos tecnológicos, ciência e tal. Mas os princípios dele lá, eles não fechavam bem, tá? Eles não abarcavam todas as realidades. Ainda ficavam algumas lacunas. E o utilitarismo, lógico, né? Que era aquela ideia de olhar para o ser humano e ver somente se ele é útil para a sociedade ou não, né? Que é para nós, não é uma ética cristã. E então, essa bioética, essa ética, ela fundamenta-se na filosofia personalista, que valoriza a pessoa como um ser único, dotado de dignidade inalienável. Então, grave isso aqui, né? O ser humano ele tem uma dignidade inalienável. Ou seja, não interessa o estado que ele esteja, perfeito, se não está, se dá vida, se dá morrendo. Não, ele tem dignidade do mesmo jeito. Seu principal organizador é o cardeal italiano Elis Grazia, né? Grazia, ele faleceu em 2019, tá? Ele era bispo, não lembro agora qual era, acho que era Veneza, chegou a ser bispo de Veneza, e tornou-se cardeal, né? Tornou-se cardeal por João Paulo II ainda, tá? E ele contribuiu bastante nessa pesquisa, né? Pesquisador. E a principal obra dele é o chamado Manual de Bioética, que a gente encontra nas livrarias, né? Acho que tem a publicação da Loyola, não sei se tem outra livraria que publicou, mas a Loyola tem
acho que tem uma edição nova, tá? Ele foi presidente da Pontifícia Academia para a Vida entre 2005 e 2009. Para quem não sabe, essa Pontifícia Academia para a Vida ela é o órgão do Vaticano responsável por essas questões de defesa da vida, questões bioéticas, e ela foi fundada por João Paulo II em 1994, tá? Ela existe desde 94. Esses aqui são os livros, tá? Falei para vocês, são as edições novas. Eles são 2 volumes, tá? Geralmente a gente estuda mais um, porque o 2 ele já é mais questões médicas, que a gente é mais aprofundado. Tudo mais para quem dá a medicina dele, tá? Eles se encontram nas livrarias católicas, né? Pelo menos encontraram, não sei agora. Isso aqui é o cenário, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio da bioética personalista. Tá? Então, assim como as outras linhas de pensamento, também aqui existem alguns princípios. Que princípios são esses? São 4 princípios, a gente precisa entender um pouquinho cada um. O primeiro princípio da bioética, é fundamental para a gente entender a bioética personalista, é o princípio da defesa da vida física. Tá? Então, grave esse princípio da vida física. Não é, ele não colocou vida, né? Com um termo genérico, ele falou vida física, então está relacionado bem ao corpo, ao nosso corpo, tá? A vida humana, ela deve ser respeitada e protegida desde a concepção até a morte natural. Então esse princípio ele vai aplicar isso aqui, tá? A vida humana, ela tem uma certa sacralidade, ela tem que ser respeitada. A vida física não é apenas um corpo biológico, o estado funcional do organismo, mas possui um valor intrínseco, tá? Então, por que eles formam essa vida física? Porque, muitas vezes, nas outras concepções, né, a vida física ela não tem tanta importância, tá? Esse valor deriva do fato de que a vida é a condição necessária para a existência da pessoa, não ser dotada de dignidade única e insubstituível, tá? Então, a vida é a condição necessária para a existência da pessoa, ou seja, eu existo porque eu estou vivo. E aí também eu posso falar com relação ao meu corpo, né? Eu existo porque eu tenho um corpo, tá? Eu sou o meu corpo, né? Eu posso até falar isso. Tudo que somos temos manifesta através do nosso corpo. Aqui está a base biológica, né? Então, essa base biológica para nós é importantíssima, gente, porque tudo que a gente vai falar sobre o ser humano está construído nessa base. Então, a gente não pode falar do ser humano só do ponto de vista psíquico. Não, tem que levar em conta o biológico. Eu não posso falar do ser humano só do ponto espiritual, porque o espiritual está embutido nesse biológico. Tá? Eu não posso falar do ser humano só do ponto existencial, a filosofia, né? De Descartes, né? Eu penso, logo existo. Não, eu existo porque eu tenho um corpo. Tá dentro desse corpo. Porque se eu não levo em conta esse corpo, essa matéria biológica, eu começo a olhar o corpo como uma coisa fora de mim. Algo que eu posso violar, algo que eu posso manipular, algo que eu posso fazer qualquer coisa. Entendeu? Não, mas você mexendo com esse corpo, você está mexendo com a pessoa em si. O ser humano, ele, nessa concepção, ele leva a parte, considera a parte espiritual, né? Ou seja, nós somos uma unidade substancial do corpo e alma. Tá? Então, aquele princípio é o princípio aristotélico, né? O princípio platônico, isso foi os filósofos que instituíram essa ideia do corpo e alma, né? Que nós trazemos até hoje. Ou seja, existe uma unidade entre o físico e o espiritual. Eles fazem uma unidade só, tá? Essa dimensão biológica do corpo e a dimensão espiritual da alma são inseparáveis, eles formam uma unidade indivisível, que ele vai chamar de unitotalidade. Então, o ser humano é uma unitotalidade, ou seja, existe uma dimensão espiritual que está unida, né, à dimensão biológica. Até aqui uma pergunta, tá claro? Quem está dormindo acorda? Né? Vamos lá.
Nesse princípio ainda, almeja-se a vida física plena, mas sem perder de vista que a dignidade da pessoa humana está além da normalidade física. Tá? Veja, o que a gente quer? Preservar o corpo, sim. O corpo tem valor? Tem. A vida tem valor? Tem. Porém, né, a gente não pode perder de vista que a dignidade humana ela não está simplesmente numa normalidade física. Porque se eu considero somente isso, considero isso, uma pessoa que está com problemas de saúde, uma pessoa que, sei lá, é deficiente físico, ela não vai ter dignidade, tá? Uma pessoa que está no estado terminal não vai ter dignidade. O embrião não vai ter dignidade, porque ele muitas vezes nem é considerado pessoa, entendeu? Então, esse princípio ele é fundamental, porque o valor da pessoa ele ultrapassa a normalidade ou a perfeição física, tá? Senão a gente vai cair naquela ideia própria dos gregos, né? Os gregos eles não aceitavam uma pessoa que nascesse com uma deficiência, não, tinha que ser perfeito. Tinha dignidade quem tinha um corpo perfeito. Por isso que eles praticavam o se nasceu com defeito, elimina. Ainda existem sociedades que fazem isso, existe, né? Alguns indígenas fazem isso até hoje, porque na concepção deles, né? Porque não é uma ideia filosófica, né? Na verdade deles. A ideia deles é de sobreviver. Mas enfim, mas existe. A vida humana, ela é inviolável. Grave essa outra frase aqui, tá? Nesse princípio, a vida humana é inviolável. Não pode ser objeto de manipulação, comercialização ou eliminação voluntária. Na prática, este princípio implica que todas as decisões devem ser orientadas para a proteção e o cuidado da vida do paciente. Tá? Então, na prática, o que é? Esse princípio da vida é preservar a vida humana a todo custo, fazendo todos os esforços possíveis para preservar a vida humana, porque ela tem um valor em si mesma, e que não tem uma dignidade. Mas não está no perfeito, não está no vegetativo, não interessa. É uma vida e deve ser preservada e cuidada como tal. Tá? Rejeita práticas que visem diretamente a morte, como aborto e a eutanásia. Tá? Então, ele vai rejeitar basicamente nessas práticas, porque elas não consideram, né, como eu falei, a bebê, um feto com uma pessoa, um idoso, uma pessoa que está na fase terminal, não tem dignidade, então não tem valor. Não, aqui se valoriza tudo isso. Proíbe qualquer experimentação que envolva a destruição de embriões humanos, clonagem reprodutiva, qualquer forma de manipulação genética. Então, isso mais, né, elas estão aqui da embriologia, da clonagem, né, da genética. Então, ela põe limite para essas coisas. Porque você manipular com o embrião não é só manipular com as células, como o afirma. Não, a gente tem uma vida. Então, por isso que ele considera, né, a dignidade, a inviolabilidade da vida desde o início, da fecundação até a morte natural. Se a gente não considerar isso aqui, a gente abre um leque muito grande de permissão para vários abusos. Faz distinção entre tratamentos proporcionais e tratamentos desproporcionais. Qual é essa distinção? Proporcional é aquele que vai trazer um benefício, né, para o paciente. Desproporcional é aquele que causa mais sofrimentos e não é mais, por exemplo, uma pessoa que está no quadro, um quadro muito sério, né, de uma doença. Aí tem tratamento. Aí vale a pena fazer aquele tratamento? É proporcional? Vai trazer mais benefício ou vai trazer mais sofrimento? É reversível ou é irreversível? A gente tem que também considerar que a vida humana tem limite. A gente vai fazer o possível, mas também não vamos abusar, né, e fazer coisas que sejam desproporcionais, tentando, né, prolongar uma vida que a gente sabe que não tem mais como voltar, né? Rejeita
a chamada obstinação terapêutica, que é isso que eu falei para vocês, esse uso de tratamentos que prolongam a agonia sem que as perspectivas melhoram. E às vezes é um debate ético muito sério, né? A pessoa está vivendo, por exemplo, em aparelhos de respiração, não sei o que e tal. E até onde pode se levar essa condição do paciente? Às vezes gera muita polêmica de acordo com cada caso, né? Desliga ou não desliga os aparelhos, né? Quer dizer, até onde isso vai levar o paciente só prolongar a vida, mas não tem mais como reverter a situação, não tem mais melhora? Vale a pena fazer isso? Não vale. Então, tem muitas questões que surgem nisso aqui, tá? Mas tem que chamar de obstinação terapêutica, que é exatamente isso. O tratamento ele não vai ter mais nenhuma perspectiva de melhora. Então, não tem por que fazer. Em suma, o princípio da vida física, da defesa da vida física, sublinha a inviolabilidade e a dignidade inerente da vida humana em todas as suas fases. Então, eu vou contar para vocês. Duas palavras, elas têm que estar no nosso cabeça, né? A vida humana é inviolável e a vida humana é digna, qualquer que seja a sua fase ou estado. O segundo princípio é o princípio da totalidade, o princípio terapêutico. O que é isso? Orienta a intervenção médica e biotecnológica do ser humano. É lícito intervir no corpo humano para preservar a saúde e bem-estar integral da pessoa, desde que essas intervenções respeitem a totalidade do ser humano e não causem danos desproporcionais. Vamos pegar um caso clássico, né? Uma pessoa com um paciente de câncer, né? É muito clássico, tá? Às vezes, dependendo do câncer, precisa se entender. Já você deve ter visto muitos casos de mulheres que tiveram que remover os seios. É um caso clássico, né? De câncer nos seios. Tá. Aí o problema é, remove ou remove? Sim, pode remover, desde que essa intervenção ela respeite a totalidade, ou seja, vai respeitar a integralidade do corpo, né? Física da vida. Às vezes tem que ocultar o medo. Tem, mas para quê? Para preservar o resto, né? A totalidade. É necessário fazer a intervenção, tá? Então, justifica intervenções que, embora causem dano ou perda a uma parte do corpo, são necessárias para a preservação ou melhoria da saúde do todo. Né? É o exemplo aqui, membro gangrenado que deve ser amputado para salvar a vida do paciente é eticamente aceitável. Porque o propósito não é cortar por cortar, é salvar a vida do paciente. Assim, por exemplo, tem algumas condições, por exemplo, de gravidez ectópica. Gravidez ectópica é quando o embrião se fixa na trompa, né? E não no útero. Aí é uma gravidez de alto risco, na maioria dos casos não tem como, não é viável, na verdade, né? Não chega, não tem como aquela gravidez continuar. Então, qual é a solução? A solução não é matar o embrião, mas vai ter que cortar, né, aquela trompa, aquele pedaço ali, porque aquilo vai até causar risco de morte para a mãe. Tá? Então, a intenção não foi matar o embrião, a intenção é salvar a mãe, ou seja, a totalidade. Que aquela gravidez lá não tem viabilidade, né? Então, vejo que tem esses dilemas e a gente tem que pesar nessa hora essas questões, tá? Então, o princípio da totalidade é isso. Para que uma intervenção seja eticamente justificada, né, agora ainda nesse princípio, deve-se obedecer a alguns critérios. 3. Primeiro, a intervenção deve ser necessária e não deve haver alternativas menos invasivas para alcançar o benefício. Ou seja, precisa fazer aquela intervenção, não tem outro tratamento. Já fez tudo, mas vai precisar fazer aquela intervenção. Tá? Segundo, o benefício esperado para o paciente deve superar os danos ou riscos envolvidos. Então, tem que trazer benefício, embora seja muito invasiva, seja uma coisa que vá, por exemplo, ocultar, tirar uma parte do corpo, mas tem que trazer benefícios. Tá?
Mesma coisa, por exemplo, eu fazendo falei de paciente, né, com câncer, que isso é muito comum, né? A pessoa vai fazer lá uma quimioterapia, traz muito malefício, traz muita consequência, mas tem que pesar. Vai trazer resultado, né? Ou vai trazer só sofrimento, né? Nessa hora o médico ele tem que pesar isso aqui, certo? A pessoa, ela deve ser plenamente informada sobre os riscos e benefícios da intervenção dado seu consentimento, ou seja, sempre tem a participação, né, do paciente, ele tem que consentir, ele tem que estar informado. Só se for algum caso que ele não tenha a plena consciência, né, de dar, vamos dizer assim, o seu consentimento, talvez aí já entra a questão da família, tá? Em resumo, esse princípio da totalidade ou terapêutico orienta-se pela proteção do bem-estar global da pessoa, justificando intervenções em parte do corpo somente quando elas são necessárias para preservar, para melhorar a saúde do corpo, tá? Então, aquilo que a gente já falou aqui. Terceiro princípio é o princípio da liberdade e responsabilidade. Tá? Isso aqui tem esqueci o nome dele agora, um filósofo recente, e ele falou muito sobre essa questão, né? Ele disse que a primeira vez que ele viu, foi nos Estados Unidos, ele viu o Estado da Liberdade. E ele disse assim, ao lado do Estado da Liberdade, deveria estar a Estado da Responsabilidade. Porque uma coisa não pode existir sem a outra, que é o problema da nossa sociedade. Todo mundo quer liberdade, mas fazer tudo sem responsabilidade. Né? A liberdade é um atributo essencial da pessoa humana, mas deve ser exercida com responsabilidade, tá? Todo mundo quer liberdade, e graças a Deus nós vivemos ainda, né, num país com essa liberdade, né? Nós vivemos, né, a sociedade, a cultura ocidental tenta preservar essa liberdade. Porém, né, a liberdade tem que ser lembrada que ela só vai ajudar, né, o ser humano se ela for exercida com responsabilidade. A verdadeira liberdade não é a capacidade de escolha, mas a capacidade de optar pelo bem. Aí que entra a responsabilidade, pelo bem, né? Eu faço o que eu quero? Não, eu faço o que é melhor, ou para o outro, ou para mim mesmo, né? O que vai causar um bem. Essa é a liberdade com responsabilidade, tá? O que é determinante na ação humana não é a escolha subjetiva, o livre-arbítrio, mas sim que pode garantir a manutenção da vida física, tá? Então, cuidado, né? Mas lembra que ele está pegando aquele princípio lá da vida física, né? Então, não é escolher, não é fazer o que quer, mas sim que garante essa vida do homem. A verdadeira liberdade é exercida, então, a partir do momento que o homem faz suas escolhas pessoais com consciência, com responsabilidade, né? Então, as escolhas têm que ser feitas com consciência. Isso implica responsabilidade, né? De trazer, saber, né, que a minha escolha ela vai trazer um bem e não somente o mal. Né? O problema hoje é que as pessoas querem escolher sem refletir, né? O que elas acham que é bem para elas e às vezes não é, né? É bem para o outro. Orienta a tomada de decisões em situações que envolvem problemas médicos, como o aborto, a eutanásia, a manipulação genética, tá? Então, novamente, né? Ela vai servir também como orientação para esses casos onde existe essa liberdade de querer escolher, né? Hoje a questão do aborto é muito isso, né? As defensões do aborto são pro-choice, né? Escolha, eu escolho, mas escolhe o quê? Somente o seu interesse, né? Não escolhe a vida do outro. Quarto princípio, o princípio da solidariedade, subsidiariedade, né? Esse nome feio aí. A pessoa humana deve ser entendida não apenas como indivíduo isolado, mas como parte de uma comunidade. Né? Então,
Quando a gente fala de solidariedade, é isso. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade, nós vivemos em família, né? O ser humano, ele sempre... Aliás, esse é o grande mérito, né? Do ser humano. Nós estamos aqui hoje porque lá nos primórdios, né? Os seres humanos, eles conseguiram evoluir, não porque eles eram mais inteligentes, isso ajudou também, mas porque eles aprenderam a viver em sociedade. Eles aprenderam a viver coletivamente. Eles aprenderam a ajudar-se mutuamente. É isso que fez a espécie sobreviver. Porque se a gente não aprende a viver em ajuda mútua, a gente deixa de existir, né? O princípio da solidariedade implica a disposição para ajudar os outros, especialmente aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Tá? Então, ser solidário, eu acho que é uma característica nossa também, do ser humano, independente de religião, que a gente vê que quando acontece alguma calamidade, né, as pessoas se dispõem a ajudar. Né? Até onde menos se espera, aparece ajuda. Né? Porque nós temos, o ser humano ele tem já esse princípio, né, de ser solidário com a dor do outro, com o sofrimento. Enfim, pelo menos a maioria dele. Tem gente que não tem meio. Mas nós, coletivamente, de forma geral, temos, né, esse senso de solidariedade. Tá? Traduz em ações concretas de suporte assistencial, como cuidar dos doentes, idosos, deficientes e a todos que necessitam de apoio. Então, o princípio é esse, né? Vamos ajudar. A gente está vendo situação de doentes, de idosos, deficientes, pessoas que estão passando fome, pessoas que estão sem casa. Então, geralmente, a gente se sensibiliza, né, com essas situações. Então, esse é o princípio da solidariedade. E, em termos bioéticos, isso significa o seguinte: pode-se refletir em políticas de saúde pública, onde a distribuição de recursos deve ser dada pela justiça e equidade. Então, quando a gente fala em solidariedade, a gente sabe que tem problemas na sociedade, de saúde, de moradia, disso, daquilo, né, de doenças. E aí, como nós vivemos numa sociedade organizada, vamos dizer assim, né, a gente vai requerer, né, políticas, né, voltadas para essa necessidade. Então, isso está envolvendo também o princípio da solidariedade. Então, todos os governantes, toda a sociedade organizada, né, eles têm essa preocupação de, pelo menos, dar o mínimo, né, de que nesse apoio, né, de saúde pública, que seja uma saúde pública que seja distribuída igualmente, haja justiça nisso também. Tá? Já o princípio, né, da subsidiariedade, ele orienta a relação entre diferentes níveis de organização social, desde indivíduo, a família, até a sociedade e o Estado. Tá? Então, como eu falei para vocês, né, ele serve para orientar essa relação. Como é que está essa relação? De indivíduo, de família, de sociedade, né, de Estado. Como é que essa relação se dá? Ele afirma que as instâncias menores e mais próximas da pessoa, família, comunidade, associações, devem ser as primeiras a atuar na resolução do problema, na promoção do bem-estar. Tá? Então, vejam, quando se fala de bem-estar do ser humano, quem é que tem deveria ter a primeira preocupação? A família, ou os parentes mais próximos. Às vezes ali aquela circunscrição ali, né, que se vive ali, tem pessoas vivendo aqui, naquele ao redor, ali na vizinhança. Tá? Então, veja, é essa primeira instância, vamos dizer assim, instância básica, que deve prover cuidado com uma pessoa, que é a família. Aí depois vai subindo, né? Vem a sociedade, vem o Estado, tá? Que deve se preocupar sempre nessa resolução de problemas e promoção do bem-estar. Busca promover a autonomia e a capacidade de ação das pessoas das comunidades. Tá? Esse princípio, ele está dizendo o seguinte: embora existam essas relações de pessoa, de indivíduo, né, de sociedade, de Estado, ainda deve se preservar essa autonomia, né, individual ou comunitária, né,
das pessoas da comunidade. Evita a superproteção ou assistencialismo excessivo por parte do Estado e das instituições. Então, é uma maneira que, por exemplo, é o seguinte: o Estado ele deve prover meios para ajudar, sim, mas ele não deve ser julgado por dono, aquele único que vai prover. Não, ele provê os meios, né? Ele provê os subsídios, né? Para ajudar as pessoas que estão passando necessidade, que estão em estado de doença, né? Mas quem vai ter a autonomia sempre vai ser ou o indivíduo, ou a família, a sociedade, tá? Porque senão, se não houver essa diferença de papel, quem se torna um grande Deus hegemônico aqui no Estado, ele vai querer cuidar, inclusive, da educação dos filhos, tá? Ele vai querer tomar conta de tudo. E não é isso. O princípio dele não é isso. É justamente para haver esse respeito, esse limite, né, entre uma coisa e outra. Os princípios da solidariedade e subsidiariedade não são complementares, né? Então, veja, ao mesmo tempo que existe essa parcela, essa nossa contribuição solidária de querer ajudar um pouco, também existe a contribuição do meio social que nós vivemos, seja o Estado, seja a comunidade, né, seja o município, enfim. Todas essas instâncias, né, estão trabalhando juntas para promover, né, a dignidade da pessoa e a preservação da vida da pessoa. Um exemplo prático dessa subsidiariedade é o seguinte: um cuidado paliativo domiciliar para pacientes terminais, né? Você sabe que hoje existe o chamado tratamento paliativo, né? Que se faz em casa, geralmente, tá? Por quê? Pacientes terminais sabem que aquele quadro é irreversível, aí já pode se fazer, né? Tem hoje essa prática médica de trazer os cuidados para dentro de casa, porque é mais humano do que deixar a pessoa lá no hospital, sem parentes, sem ninguém ali por perto, às vezes sem o cuidado humano necessário, certo? Imagine um paciente idoso, uma doença incurável, ou por exemplo um câncer avançado. Ele prefere se tratar em casa, próximo à família, ao invés de permanecer internado no hospital. Isso é um caso clássico, tá? Veja a verdade não, às vezes eu acho horrível, eu não quero morrer em UTI, né? Pelo amor de Deus. Eu acho horrível UTI, porque é um negócio totalmente, embora ajude muito, às vezes totalmente desumano. É só uma máquina que está contigo, né? E aí falta, né, essa coisa humana, esse calor humano que está ali, como antigamente, se morrer dentro de casa mesmo, na cama ali, né, no quarto, né, às vezes assistido pela família ali, tem gente que prefere, né, no estado terminal, isso é muito mais humano, você saber que está perto dos seus, ao invés de estar ali isolado, num quarto, às vezes com ninguém, né. O Estado, os hospitais devem oferecer suporte especializado, mas sem substituir o papel da família, da comunidade, no acompanhamento do paciente. Então, esse é um exemplo prático, né? Porque se mantém o Estado vai ajudar, as instituições vão ajudar, mas a família, né, o paciente, eles precisam dessa autonomia, tá? E, para terminar, algumas aplicações da bioética educacionalista, como vai entrar em casos, mais casos, é só um panorama geral do que a bioética ela pode ser aplicada, né? A bioética educacionalista tem diversas aplicações. Sempre fundamentada na dignidade da pessoa humana e no respeito à vida em todas as suas partes. Algumas delas, eu numerei aqui, por exemplo. Quando se fala do início da vida, aí vai entrar a questão do amor, a fertilização artificial, manipulação genética. Quando se fala no final da vida, eutanásia, suicídio assistido, biotecnologia, inteligência artificial, manipulação genética e clonagem, saúde pública, justiça social, meio ambiente, tecnologia humana. Tudo isso está envolvendo ou estão dentro, né, da bioética. E a bioética personalista também ela tenta dar uma abordagem para cada situação dessa. Então, por isso que é importante a gente pelo menos ter uma noção do que é a bioética,
como esses debates eles se dão, né? Aqui no Brasil, para quem acompanha, né, nos últimos anos, houveram alguns debates muito sérios, né? Seja no Congresso, né, Senado, Supremo Tribunal. Então, sempre vai para a esfera política, porque são eles que decidem as leis. Né? Então, sempre houve ali uma atuação de vida ali. Há uma briga muito grande contra o aborto. Né? Nós temos ali juristas, tem padres, tem especialistas, médicos, né? Sempre ali nessa luta. Por quê? Porque no Brasil, né, principalmente essa questão do aborto é muito delicada. Há anos que estão tentando legalizar o aborto no Brasil. Isso aí tem viés políticos, tem, sempre teve. E sempre essa mesma luta. E de vez em quando volta a pauta de novo. Volta para o Congresso. E a articulação para cá, para mim, olha, de todo jeito, para viabilizar o mundo no Brasil, você não tem ideia. Para quem acompanha, sabe como é terrível essa luta, porque não para. O diabo ele não descansa, tá? Ele não descansa, ele não dá trégua. Ele quer fazer a coisa, ele faz de todo jeito, articula de todo jeito, né? Então, tem pessoas ali que estão articulando o tempo todo para promover eutanásia, promover aborto, promover outra coisa. E tem, né, vamos dizer assim, a turma que está ali defendendo, né? Ali defendendo a vida. Hoje tem tanto católicos como protestantes, como espíritas, enfim, tem uma rede, né, nacional aí que se ajuda nesse combate em defesa da vida. Sério. Então, era isso aí que eu tinha que mostrar para vocês. Né? E a última frase, a bioética personalista oferece então uma resposta normalizadora aos desafios éticos da atualidade, sempre baseada na dignidade da pessoa humana no respeito à vida, sem impacto pós-risco em debates legislativos, política de saúde, decisões médicas e tecnológicas. Tá? E é isso. Então, muito obrigado. Obrigado.